Para quem opera no mercado, a gente sabe, a maior batalha não é contra o gráfico, nem contra os algoritmos. A briga de verdade acontece aqui, ó, dentro da nossa cabeça, a cada clique, a cada decisão. Vamos ver agora como uma filosofia de 2000 anos pode ser, acredite, a maior vantagem competitiva que um trader pode ter hoje. Essas 3 palavras, nossa, elas praticamente definem a jornada, não é? A euforia daquele ganho que faz a gente se sentir o rei do mundo. Logo depois, o pânico gelado de ver o mercado virar com tudo contra a nossa posição. E aí, claro, a resiliência, aquela força quase sobrenatural para voltar no dia seguinte e fazer tudo de novo. É uma verdadeira montanha-russa emocional que testa os limites até de quem já tem muito tempo de tela. E aí fica a pergunta que vale ouro, né? Como é que a gente encontra um pouco de paz, de clareza, no meio desse turbilhão de notícias, de volatilidade, de pressão o tempo todo? A resposta, e isso que é o mais interessante, não está num indicador novo ou numa fórmula mágica, não. Ela vem de um lugar bem surpreendente. E essa ferramenta é uma filosofia antiga, prática, testada pelo tempo, que propõe uma troca fundamental. Deixar de lado a reação impulsiva, a reação emocional, e passar a ter uma ação racional, pensada. Nós estamos falando do estoicismo. Mas atenção aqui, porque isso é muito importante. Estoicismo não é sobre virar um robô, tá? Não é sobre suprimir emoções, fingir que nada te afeta. Pelo contrário, é sobre você observar o que está sentindo sem se tornar um escravo disso. É desenvolver a clareza e a disciplina para tomar as melhores decisões, mesmo quando o mundo parece estar desabando. É a capacidade de agir com base na sua estratégia e não no medo ou na ganância do momento. Vamos então ao primeiro e talvez mais poderoso pilar. Esse princípio sozinho já pode revolucionar completamente a forma de operar. A ideia parece simples, mas é extremamente profunda. Concentrar toda a sua energia naquilo que de fato está sob o seu controle. E a clareza que essa divisão traz é libertadora. De um lado está o seu campo de jogo. É aqui que você manda. Sua estratégia, seu gerenciamento de risco, sua disciplina em seguir o plano. Do outro lado é o caos. Decisão do Banco Central, notícia inesperada, a aleatoriedade pura do mercado. O sofrimento no trading quase sempre nasce da nossa tentativa de controlar o incontrolável. O trader estoico foca 100% no seu próprio campo de jogo. E isso, acredite, não é nenhuma novidade. Epicteto, um filósofo estoico, falou isso há quase 2000 anos. Essa sabedoria de focar no processo, na execução perfeita do que está ao nosso alcance, e não no resultado final, isso é atemporal. É a verdadeira base de um trading consistente. Agora, o segundo princípio. Ele pode soar meio pessimista no começo, mas na verdade é uma ferramenta estratégica muito poderosa. Os estoicos chamavam de premeditatio malorum, ou a premeditação dos males. No trading, isso é basicamente levar o seu plano de contingência ao nível profissional. A reflexão é exatamente essa. Em vez de ser pego de surpresa, o trader visualiza o cenário adverso antes que ele aconteça. O que eu faria? Qual seria meu plano de ação imediato? Meu stop está posicionado para aguentar uma situação dessas? Essa simples visualização transforma o pânico em um procedimento. É a diferença entre reagir com medo e agir com um plano. E se acontecer? A reação impulsiva, a gente sabe qual é. Tentar aumentar o risco para recuperar logo. Já a ação planejada, a ação estoica, é seguir o roteiro. Talvez seja diminuir a exposição, revisar as operações ou simplesmente dar uma pausa. Ao ensaiar mentalmente esses cenários, o fator surpresa é neutralizado. Quando o problema acontece, e ele vai acontecer, o pânico não assume o controle. O plano que foi traçado com a mente calma é simplesmente executado. Bom, chegamos ao campo de batalha principal, as emoções. Ganância e medo. Esses são sem dúvida os 2 maiores inimigos do capital de um trader. A ganância te leva a quebrar regras, a esticar um alvo sem lógica. O medo te paralisa ou te força a sair de uma boa operação antes da hora. O antídoto estoico para isso é um processo, um músculo mental que precisa ser treinado. Primeiro, reconheça. Ok, coração acelerado, isso é ansiedade. Segundo, pause e questione. Peraí, essa emoção tem base no meu plano ou é só ruído? A minha próxima ação serve à minha estratégia? E terceiro, haja com base na estratégia, não na emoção. Isso é disciplina em ação. E essa citação do Marco Aurélio, o imperador filósofo de Roma, amarra tudo isso.
A verdadeira força no mercado não vem de tentar prever o futuro, vem de governar a própria mente no presente. Controlar a mente é focar no controlável. Essa percepção é a grande virada de chave. Por último, o quarto princípio, que transforma a forma como a gente lida com o inevitável, as perdas. Para muita gente, uma perda é um fracasso pessoal. Para o trader estoico, uma perda é feedback, é uma lição valiosa, é um investimento que se faz no próprio aprimoramento. Então, no lugar da frustração, entra a análise objetiva, fria, quase uma autópsia profissional da operação. As perguntas são cruciais. Eu segui o meu plano à risca? Se sim, a perda foi estatística, faz parte do negócio. Se não, por quê? O que eu posso ajustar no meu processo para evitar esse mesmo erro? Assim, cada perda se torna um degrau para cima, e não um buraco. E no fim das contas, tudo se resume a essa verdade. O sucesso de longo prazo não é definido por uma única operação genial. Ele é construído no caráter, na disciplina e na fortaleza mental para executar um plano com consistência, dia após dia, nos ganhos e principalmente nas perdas. Essa é a grande transformação. A ansiedade sobre o que o mercado vai fazer dá lugar à confiança na sua própria preparação. A frustração com uma perda é substituída pela resiliência para aprender e continuar. A luta deixa de ser contra o mercado e se torna um trabalho interno, de melhoria contínua. E para a gente encerrar, fica a reflexão. Seja focar no controlável, se preparar para o pior, dominar as emoções ou aprender com as perdas. Qual desses princípios, se aplicado com disciplina a partir de hoje, teria o maior impacto na sua jornada no mercado? A resposta pode ser o início de uma nova fase.